A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a última lição deste primeiro trimestre das lições bíblicas jovens, que tem como título a nossa lição deste domingo: A igreja não sobrevive sem doutrina. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E na lição de hoje, lição de número 13, última lição do trimestre, comentaremos: a igreja não sobrevive sem doutrina. Então, nesta lição, que estaremos dando fim a este trimestre, que comentamos 13 lições abençoadas sobre doutrina. E encerraremos falando sobre doutrina, mostrando que a igreja ela não sobrevive sem doutrina. E é diante justamente deste título que o que resta agora é apontar alguns elementos que confirmam o fato de que a doutrina ela cumpre o papel de manter a vida e a saúde espirituais da igreja. Porque não basta pensar em Deus, nem mesmo declarar crença nele. É preciso crer da forma correta e objetivamente declarar fé no único Deus conforme apresentado e explicado na sua palavra, ou seja, na Bíblia Sagrada. O primeiro ponto da lição, o autor vai falar sobre o firme fundamento de Deus permanece. Então, neste tópico, nós vamos ter como foco Deus, a eternidade de Deus. Porque a palavra de Deus nos fala que Ele é eterno, Ele é criador, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Não há esquadrinhação do seu pensamento. Então, dentro dessa perspectiva, vemos que Deus ele é eterno, Deus é imutável. E essas razões são que ele não sofre, nos mostra que ele não sofre nenhuma alteração. Porque é impossível o homem limitado compreender totalmente Deus. Então, fazendo um paralelo com isto que nós estamos falando, e quando a palavra de Deus nos fala que Cristo, Deus, tem as palavras da vida eterna, assim foi Pedro que declarou em João capítulo 6, versículo 68, quando Cristo indaga e diz: e vocês não vão com eles? E Pedro fala: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Então, dentro desse conceito, a palavra de Deus, ela é eterna. Isso implica afirmar que uma vez que a doutrina ela vem de Deus, como foi bem comentado ao longo deste trimestre, nós vemos que a palavra de Deus, os fundamentos doutrinários sobre os quais a fé do crente está firmada, também eles são eternos. Eles permanecem para sempre, porque é o primeiro subtópico que o autor vai falar, destacando justamente esse paralelo entre a eternidade e a firmeza. Vai mostrar a natureza do fundamento de Deus. Deus, como o autor coloca aqui, é eterno. A sua palavra é eterna. Então, dentro deste tópico que fala sobre a natureza do fundamento de Deus, nós vamos ver que o fundamento do qual Deus é a fonte, ele não foi colocado noutro lugar, senão na igreja, que lhe dá segurança e serve de conteúdo da mensagem a ser pregada, que é uma mensagem eterna, porque o fundamento ele é eterno. A palavra nos fala que Jesus Cristo ele é o verbo, ou seja, ele é a palavra.
Por meio dele, todas as coisas foram criadas. E isso implica em afirmar que a palavra de Deus, como falamos anteriormente, ela é eterna. Razão pela qual o apóstolo Paulo afirma que o fundamento de Deus, ele é eterno, ou seja, ele permanece para sempre. Então, uma vez que a doutrina ela advém das Escrituras, confirma-se que ela é eterna na sua essência. E é por isso que não pode ser abalada. E concluindo o primeiro tópico, o autor fala sobre fundamento firme, dando esse grau de prosseguimento, de entendimento neste primeiro tópico. Ele vai encerrar falando sobre o fundamento firme. Que Paulo, ele é um dos escritores que faz esse contraste entre o fundamento da doutrina de Deus com a fragilidade dos ensinos enganosos dos falsos mestres. E é justamente dentro disto que deve-se reconhecer que há circunstâncias em que parece que os que enganam estão em vantagem. Parece que eles estão obtendo êxito e muitas vezes aparentes resultados positivos. Todavia, meus amados irmãos, está provado bíblica e historicamente que a verdade de Deus ela sempre prevalece e que a seu tempo os que enganam, isto é, os mentirosos, serão desmascarados e vencidos pela firmeza do fundamento de Deus, que é a sua doutrina, é a sua palavra, porque a palavra de Deus ela vai revelar. E é justamente dando esta sequência lógica na lição, o autor vai falar no segundo tópico sobre desmascarando os mentirosos. Porque mentirosos e enganadores, eles sempre atuam e atuarão na igreja até a volta de Cristo. Porque eles têm uma intenção, e a intenção é desviar crentes fiéis da verdade. No entanto, meu irmão, também é verdade e comprovado que os que assim o fazem, eles não permanecerão para sempre, porque antes disso serão identificados e desarticulados pela palavra de Deus. O autor vai falar nesse tópico falando sobre a realidade dos mentirosos, porque é uma realidade que a mentira ela está presente na realidade humana há muito tempo. E seu caráter ele é trágico, é destruidor, principalmente se dá em virtude da sua natureza diabólica. Haja vista que o propósito do adversário de Deus é a destruição. E a mentira é uma das suas principais armas, se não for a principal. Então, meu irmão, a primeira ação do crente no sentido de identificar e desmascarar o que destila um veneno da mentira doutrinária é reconhecer a realidade e a presença da mentira e de seus frutos amargos e mortais. É a primeira coisa que deve fazer, identificar e desmascarar. A Bíblia ela também trata de mostrar que quanto mais próximo da vinda de Cristo o mundo estiver, mais a mentira será difundida no mundo. Paulo escreve isso, que Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ou seja, a mentira, à medida que se aproxima a volta de Cristo, ela se tornará mais consciente, não só no seio da igreja, mas no seio da humanidade. É à toa que nós vemos no Brasil e no mundo a mentira sendo propagada como se fosse verdade. Querem vender a mentira como se fosse verdade, mascarando a realidade, vivendo de narrativas falsas, mentirosas, diabólicas, que fazem as pessoas terem um entendimento desvirtuado, alheio à realidade que os cerca. A mesma coisa acontece dentro da doutrina bíblica, porque os mentirosos eles tentam desvirtuar a sã doutrina e o ensinamento que está preconizado nas Escrituras para fazer com que as pessoas, os sinceros, os crentes sinceros que querem seguir a Cristo, aprender verdadeiramente a sua doutrina,
sejam enganados e aprendendo a doutrina errada, servirão a Deus de maneira errada. Por isso a sã doutrina ela tem esse objetivo de fazer as pessoas compreenderem, porque ela revela o Deus verdadeiro que está revelado na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. O autor prossegue falando sobre desmascarando os mentirosos. Ele vai falar que os mentirosos que trabalham contra a verdade da palavra de Deus, eles têm algumas características em comum. E elas são identificadas com precisão quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então, em primeiro lugar, a expressão desviaram-se da verdade traz a ideia de alguém que tem diante de si uma determinada direção a ser seguida, mas que decide intencionalmente alterar o caminho e andar em outra direção. Este é o primeiro ponto que nós devemos perceber. Quando a palavra diz que eles desviaram-se da verdade, é porque eles escolheram, tiveram a intencionalidade própria de escolher o caminho adverso do que está sendo ensinado pela palavra de Deus. Em segundo lugar, eles não negam e não rejeitam totalmente os fundamentos doutrinários das Escrituras. Antes, o que eles fazem? Adicionam ideias pessoais e subtraem aquilo que lhe convém. É o que Paulo estava escrevendo a Timóteo. Ou seja, pessoas que não abandonaram totalmente todas as doutrinas. Mas o que eles fazem? Adicionam ideias pessoais, adicionam ou subtraem coisas que não estão estabelecidas na palavra de Deus. E por fim, eles não se contentam em desviarem-se sozinhos, mas eles trabalham incansavelmente para que outras pessoas sejam convencidas a trilhar pelos seus caminhos tortuosos e caminhos de engano, porque isso é que ele quer, perverter a fé de alguns. Eles não querem só, eles querem levar outros com eles. Então, meus irmãos, a gente tem que entender e compreender todas essas questões para desmascarar verdadeiramente os mentirosos que andam tentando deturpar a palavra de Deus. O autor encerra este tópico falando sobre a escape para os mentirosos. O fim dos que desvirtuam a igreja com mentiras, desorientam pessoas e desviam-nas da verdade, será de punição e juízo. Mas, afinal de contas, há saída para eles? Se sim, qual seria essa saída? Paulo, ele indica 2 caminhos de saída para os mentirosos, sendo eles: primeiro, a purificação pela separação do mal e o arrependimento verdadeiro. Então, em primeiro lugar, os mentirosos que desejarem ter a oportunidade de perdão e restauração deverão pessoalmente e intencionalmente abandonar quaisquer prática de engano e afastar-se de qualquer coisa que possa contribuir com seu retorno a tais práticas. Em segundo lugar, o arrependimento é mais uma vez apresentado como escape, como se vê em algumas cartas às igrejas da Ásia. Apocalipse 2:5, 2:16, 2:21 e 3:3. Então, meu irmão, quanto ao escape para os mentirosos, o arrependimento ele é a porta de saída, que só pode ocorrer mediante uma instrução feita com mansidão por obreiros preparados. O autor encerra a lição falando sobre vivendo uma vida moderada. Falando sobre a vida moderada, vai nos mostrar que a moderação na vida de um cristão
tem evidências. E quais são essas evidências que deixam transparecer a moderação? Não se envolve em falatórios desnecessários. É o que está na nossa leitura do texto bíblico desta semana, na carta que Paulo escreve. Então, não se envolve em falatórios desnecessários, viva uma vida santa, justa, fiel, em amor e paciência. Então, viver moderadamente é o mesmo que ter equilíbrio, demonstrado nos tempos de adversidade e nas mais diferentes formas de relacionamento. A moderação ela é percebida, o equilíbrio ele é percebido na adversidade. Quando as coisas caminham não da forma que nós queremos ou queríamos que ela caminhasse, mas quando acontece totalmente tudo aquilo ao contrário. Então, é neste momento que a moderação ela vem a ser explicitamente vista. As atitudes, os gestos, as atribuições do caráter da pessoa ela é demonstrada justamente na adversidade. Então, a moderação ela é uma das faces da maturidade cristã. E ela floresce em ambientes controversos e de grandes testes à fé cristã. O tópico 2 do terceiro tópico vai falar sobre a moderação como obra do Espírito Santo. Aqui vai mostrar justamente a moderação, que na obra, no fruto do Espírito, é a virtude que nós falamos e a conhecemos como temperança, que é o que mais se aproxima dessa moderação de que nós estamos falando, que é quando o crente ele tem a capacidade, meu irmão, de agir com autocontrole em situações difíceis, em situações diversas na sua vida. Então essa capacidade é parte da obra do Espírito Santo na vida do crente. Então quem tem esta moderação que nós estamos falando é crentes. O mundo ímpio ele não tem esse fruto, porque o fruto é gerado pelo Espírito Santo que habita no crente. Pessoas que não confessam a Cristo, eles não têm o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles têm apenas o seu espírito e a sua alma, contanto que o seu espírito ele está como morto, está em sono, vamos falar assim, um sono profundo, está inerte, porque quem vivifica o espírito do homem é o Espírito Santo de Deus. E terminando a lição, o autor vai falar sobre alcançando uma vida moderada, que ele está nos instigando, nos motivando a buscarmos uma vida de moderação, de equilíbrio, de temperança. Este é o caminho para se obter êxito, seja ele dentro do contexto cristão, da ética cristã, seguindo os preceitos éticos e morais da fé cristã, bem como em qualquer ambiente que nós possamos estar, seja no mundo secular ou no mundo religioso, aonde estivermos, se tivermos verdadeiramente uma vida moderada, uma vida equilibrada, nós alcançaremos êxito em tudo aquilo que nós vamos fazer. E o crente ele deve viver sim com essa consciência da presença permanente de Deus, porque ele vai entender que vai conseguir, através do auxílio do Espírito Santo, desenvolver práticas de piedade, práticas de quebrantamento. Então, meu irmão, nós temos que buscar uma vida moderada. E esta vida moderada ela deve ser para honrar a Deus, para glorificar a Deus, porque este é o objetivo de todos nós, fazer com que ele apareça e que nós venhamos a diminuir. Então assim, nós estamos encerrando a lição de número 13, a igreja não sobrevive sem doutrina, e estamos também encerrando o primeiro trimestre do ano de 2022 das lições bíblicas jovens. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.